Olá a todos, estamos começando mais um PDEcast, o podcast da Performance de Excelência. Nesse podcast nós trazemos vários assuntos sobre a área da consultoria e também da gestão. E hoje eu estou com o meu convidado, Diego Ungari, que é meu colega de Performance de Excelência, que vai falar com a gente sobre os vínculos organizacionais. Então eu vou deixar ele se apresentar aí rapidinho. Para quem ainda não conhece o Diego, eu queria que você explicasse, Diego, o que são esses vínculos organizacionais. Por favor. Legal. Bom, olá pessoal, oi Manuel, bom estar aqui de novo, né, com vocês. É sempre bacana falar aqui no PDCast sobre esses assuntos sobre a gestão e tudo mais, que são tão relevantes, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa teoria dos vínculos, né, que é uma coisa que está muito na prática do dia a dia das organizações, mas a gente acaba não falando tanto dela, né? E os vínculos nada mais é do que, ou são, né, a forma como a pessoa ela se conecta com a empresa, né, com a organização. Então, quando a gente, em todas as relações que a gente cria, que a gente desenvolve alguns tipos de vínculo, né? Um vínculo afetivo, um vínculo, sei lá, de coleguismo e tudo mais. E com a empresa também é assim. Então, quando a pessoa ela entra na empresa, conforme ela vai ficando na empresa, ela vai desenvolvendo com mais força ou menos força alguns desses tipos de vínculos, né? Que aí a teoria, as pesquisas, os estudos vieram e colocaram em algumas caixinhas ali, né? Começaram a dar nome para esses vínculos, para essa forma da pessoa se conectar e criar essa relação com a organização. E durante muito tempo a gente falou somente sobre um vínculo que era o vínculo do comprometimento. E ainda hoje é muito falado sobre isso, né? Ah, o que tal coisa faz a pessoa ficar mais comprometida, o líder tem que fazer tal coisa porque isso vai gerar mais comprometimento, mais engajamento da equipe. Só que com o passar dos anos, foi percebido assim, nas teorias que só o vínculo do comprometimento ele não explicava essas diferentes formas de se relacionar com a empresa que as pessoas criavam, né, e criam. E aí disso até uma pesquisa brasileira aqui da Universidade Federal da Bahia, que acabou delimitando alguns outros vínculos, que são o consentimento e o entrincheiramento organizacional, que a gente vai falar um pouco deles hoje, né? E explicar um pouco melhor o que são cada um desses vínculos, né? E como que eles são importantes aí para a gestão, tanto para a pessoa que já é líder de uma equipe, quanto para quem é consultor, consultora, que pode orientar também as empresas, né, nossos clientes, em relação a isso. Legal. E o que eu percebo, né, pelo menos nos nossos atendimentos, até nas conversas, nossas reuniões, é que ainda existe uma confusão muito grande entre o que é motivar o colaborador, o que é engajar o colaborador, e até mesmo na hora que ele Uhum. entra, né, esse onboarding, esse processo de contratação dele, muitas vezes não é feito da maneira correta, e aí o colaborador cai numa empresa que não tem justamente esse fit que você disse, né? Uhum. E aí é todo um retrabalho, ou no caso é um trabalho a mais, você engajar uma pessoa que já não faz muito parte daquela organização Uhum. em si, digamos, né? Então você tem que Sim. colocar algo na cabeça daquele colaborador, ou motivá-lo, enfim, inserir ele numa Uhum. cultura que ele já não é muito propício a se adaptar. Existe muito isso ainda, É, Diego, de procurar solucionar esse problema, digamos, só depois? existe. Até quando a gente fala dos vínculos em si, é importante a gente considerar que o ser humano ele tem dois grandes fatores, assim, dois grandes grupos de fatores que contribuem para a gente se motivar, né? Para a gente ficar mais engajado com alguma coisa ou não. Que são os fatores intrínsecos, que são aqueles que vêm de dentro da gente, e os extrínsecos, que são aqueles que vêm de fora, né? Aqueles estímulos externos. Então, quando a gente fala de uma cultura organizacional, por exemplo, a gente vai mesclar um pouco desses fatores, porque a cultura ela tem um conjunto de valores. Se dentro de mim eu não tiver esse conjunto de valores alinhado com esses da cultura, então a gente já tem um choque ali. Então não vai ter esse match, né? Não vai ter esse casamento. E quando tem esse casamento, é um dos aspectos que contribuem para o comprometimento organizacional, para esse vínculo de comprometimento. Então, esse vínculo em si, ele é justamente essa conexão afetiva que a pessoa cria com a empresa, porque ela acredita nesses valores que a empresa carrega, ela tem orgulho de trabalhar ali, ela se sente pertencente àquele grupo, né? É, enfim, então esses são aspectos assim do comprometimento que contribuem para esse fortalecimento. Então,
quanto mais orgulho eu tiver de uma empresa, de trabalhar ali naquela empresa, quanto mais eu me sentir pertencente àquele grupo, quanto mais de identificação eu tiver com os valores daquela empresa, com a cultura daquela empresa, mais comprometida a pessoa tende a ser. Então, esse fit cultural vai entrar exatamente nisso. E por isso que acaba que muitas vezes a gente não discute essa questão do vínculo em si, né? Não é falado muito sobre isso, a gente acaba ficando mais nesse aspecto da cultura, mas o vínculo vai ser uma parte importante disso. Porque a cultura, ela é um desses fatores aí, como eu disse, né, que vão ser da organização, então vão ser extrínsecos à pessoa, mas tem essa conexão com o que ela sente dentro dela. E essa conexão é onde entra esse papel dos vínculos aí, que é o que a gente está falando hoje, né? Então, para a pessoa ser mais produtiva, para ela ser mais engajada com a empresa, para ela se sentir até mais feliz trabalhando ali, esse comprometimento é extremamente importante. Perfeito. E não, algo que a gente até conversou ontem, né? Foi um termo que eu gostei bastante, que foi colocado numa das nossas reuniões, foi se tornar advogado da marca, né? Que aquele colaborador, a gente está falando do cliente no caso, né? Mas o colaborador, eu vivi isso em algumas empresas que eu trabalhei, de que você vê que aquele colaborador ele é tão. A gente vai falar sobre essa coisa do engajamento e da identificação, né? Ele era tão identificado com a marca que ele fazia a propaganda de uma maneira espontânea, né? Ele fazia o marketing da empresa de uma maneira espontânea. E isso era uma discussão que a gente tinha, né? E que eu conseguia analisar isso de uma maneira um pouco maior. Falar, nossa, aquela pessoa ela é tão identificada com a marca que ele está fazendo algo que geralmente outras pessoas são pagas para fazer. Que às vezes a gente acha que não é nada, mas divulgar no Instagram, ou que orgulho de trabalhar nessa empresa, são formas de propaganda, né, de marketing, publicidade, enfim, que mostram quanto aquela pessoa é identificada com aquela empresa. E isso faz uma propaganda de graça, né? Então era muito interessante olhar esse tipo de fenômeno. Então já alia com o que você falou desse fit cultural e de como a empresa também se comporta com aquele colaborador e, consequentemente, o vínculo que ele tem com aquela marca. Entrando nesse assunto dos vínculos, você falou sobre entrincheiramento, engajamento. Dá uma explicada para a nossa audiência o que seriam esses tipos de vínculos, por favor. Legal. Bom, primeiro o comprometimento que a gente já falou um pouco, né? Então, o comprometimento ele tem esse aspecto afetivo. Então, quando a pessoa sente essa conexão afetiva com a empresa, ela tem esse prazer, essa satisfação de estar ali, ela está ali por vontade própria, ela quer permanecer na empresa por uma vontade própria, por um desejo, por uma conexão, é um comprometimento. O consentimento é quando ela sente uma obrigação de ficar ali. Ela sente que ela precisa estar ali por algum outro motivo que não esse aspecto afetivo. Esse sentimento de obrigação vem muito de características hierárquicas, por exemplo. Então, às vezes a pessoa ela sente que ela tem muito respeito pelos líderes dela e ela quer ficar ali por esse respeito, ou ela muitas vezes perdeu algumas características pessoais para se adaptar ao grupo, e ela acaba ficando ali, mesmo não estando feliz, mesmo não estando satisfeita, ela acaba ficando pelo grupo, por estar ali, por estar presente, por ter se adaptado ali àquele grupo, né? Então, o consentimento seria isso, né? Tem até uma dimensão do consentimento que a gente diz, que é a obediência, né? Ou a obediência cega, que tem muita relação a isso. Então, a pessoa que ela sente tanto respeito pela hierarquia, pelos superiores dela, ou até receio mesmo, que ela sente que ela não pode sair dali, que se ela sair dali, ela vai estar desrespeitando aquilo, ou vai estar decepcionando essa pessoa, e ela acaba ficando ali. E o entrincheiramento, até o termo em si, para a gente desconstruir um pouco, para ficar mais claro, o termo entrincheiramento, ele vem da ideia de trincheira de guerra. E a trincheira na guerra era aquele buraco, né, onde geralmente o exército ele estava indo para frente. Então chegava num ponto ali que ele precisava ficar entrincheirado e, em regra, na frente das trincheiras, de um lado, tinha o exército inimigo. E para trás, eles não voltariam, né? Porque senão seriam como se eles estivessem abandonando o avanço ali da tropa. Então eles ficavam presos. Então era esse buraco, assim, que é a chamada trincheira, né? Então a pessoa não ia para frente nem para trás. E aí esse termo entrincheiramento veio disso.
A princípio, ele era um termo que era muito usado nos estudos para falar sobre carreira, né? Então, quando a pessoa ela estava no momento da carreira que ela não percebia que ela poderia fazer uma mudança de carreira, mesmo ela não estando satisfeita com aquilo lá. E aí houve essa adaptação para esse aspecto da organização, né? Do vínculo organizacional, que aí é o vínculo da pessoa com a empresa em que ela atua, ou com a organização em que ela atua propriamente dita, né? Mas a lógica é a mesma, é aquele momento em que a pessoa, por exemplo, ela trabalha na empresa já há muitos anos e ela sente que se ela sair dali, ela vai ter perdido muito tempo da vida dela. Ou ela estudou muito para estar num cargo que ela está e ela sente que tudo aquilo que ela estudou também vai ter sido em vão se ela deixar aquilo. Ou ainda se ela não percebe uma perspectiva de oportunidade para mudar daquela carreira, né? Então, por exemplo, a pessoa que, sei lá, no momento que a gente está, é um momento de crise e tudo mais, a pessoa, né, sente que se ela abandonar aquele emprego, se ela pedir demissão, ela não vai conseguir achar outro, então ela acaba ficando ali mesmo não estando satisfeita. Então percebe que tem essa relação a grande diferença aí é essa relação da afetividade. Então o comprometimento ele se distingue dos outros vínculos, né? Por isso, Aham. a pessoa tem essa vontade de estar ali. Ela não está ali nem, não por obrigação e nem por necessidade, que é o caso dos outros dois vínculos, né? Não, interessante você tocar nesse assunto, nesse ponto, porque foi algo que a gente já conversou também, mas antes de entrar nesse tema que a gente conversou sobre as escolhas da carreira, né, e como a Uhum, gente acaba misturando o que sou eu como pessoa e o que sou eu como uhum, profissional, né? uhum, Porque algo que eu também via bastante em algumas empresas que eu trabalhei é que quanto maior é o vínculo em questão de tempo você tem com a empresa, mais as pessoas tendem a se misturar, né? Aquele profissional não consegue se enxergar fora daquela empresa, porque ele já uhum, vinculou tantas conquistas ou construções, né, objetivos que foram alcançados à, uhum, à permanência dele daquela empresa, que a pessoa simplesmente não consegue pensar na ideia uhum, de sair. Ou às vezes também, isso às vezes acontece muito pela questão do vínculo empregatício e financeiro, né? Ah, imagina, apareceu uma oportunidade que às vezes a pessoa sempre sonhou em trabalhar, mas ele está naquela empresa que, enfim, já tem um vínculo muito extenso. Ah, mas se eu pedir demissão, eu vou perder todos os meus anos de trabalho, de carreira dentro daquela empresa, vai ter sido tudo em vão. Olha que coisa doida, uhum, né? A pessoa ficou ali, sei lá, 8, 9 anos e lá não pense em sair para uma oportunidade melhor porque pensa que tudo vai ter sido em vão, porque está vinculando uhum, aquilo com a questão financeira, né? Enfim, uhum, se eu pedir demissão, eu vou perder tudo. Sendo que é um fator que pesa, mas não é o único uhum, fator. Mas conforme vai passando o tempo e o vínculo se torna maior, a gente vai misturando uhum, muitas coisas, né? Muitas pessoas começam numa empresa, digamos assim, solteiras, vai construindo família e de repente todas as despesas, tudo que acontece na vida daquela pessoa está vinculado à empresa. E uhum. isso acontece ao É, contrário também. Quando a pessoa é demitida, ela fica totalmente sem chão. uhum, Ela, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, não me vejo em outro lugar. Isso um aprofundamento desse vínculo que nem sempre é legal, né? A uhum, pessoa se sente presa, não sei se entra nessa questão do entrecheiramento uhum, também, mas a pessoa se sente totalmente presa, né? E o uhum, que a gente tinha conversado também há um tempo atrás foi a questão das decisões durante a nossa carreira, né? Em que uhum, a gente veio de um tempo, né, em que a gente achava que sairia da escola, faria uma faculdade, ficaria para sempre naquela mesma carreira, sendo que não, ao longo do uhum. tempo a gente vai mudando vai mudando a nossa carreira diversas vezes, né? Mas Sim. ainda é uma crença que nós temos em relação a isso. Então, Uhum. de que forma você vê que isso que eu falei se conecta e os vínculos que a pessoa tem com a empresa pode ser prejudicial ou pode ser uma coisa boa? Uhum. Acho que o primeiro ponto importante a gente esclarecer, Manu, é que os vínculos, eles não são excludentes entre si. Então, a gente não é comprometido ou a gente não é entrincheirado, não é assim que funciona. A gente tem todos os vínculos, em maior ou menor grau. Então, a gente pode, em algum momento, estar mais comprometido, em outro momento, estar mais entrincheirado. Justamente porque, como você trouxe, né, essa nossa perspectiva ela vai mudando com o decorrer da vida. Então, não é porque hoje eu estou comprometido com a empresa que eu atuo, que daqui 15 anos eu vou estar. Eu vou ter em outro momento de vida, eu vou estar em outra situação, vou estar em outro contexto. Às vezes, vai ter essa alteração. Então, por isso que
para mensurar esse nível de vínculo, né, a gente tem questionários próprios. E essa é uma teoria que ela vem de uma base muito da psicologia e da sociologia, né? Então, as bases principais dessa teoria são dessas duas outras ciências, assim. E justamente porque elas falam muito sobre o indivíduo, né? Sobre as pessoas, sobre esse interesse das pessoas, e tudo isso é muito complexo. Então, a gente consegue ter uma noção aqui, né? A gente consegue usar esses elementos aqui para fazer esse estudo, fazer essa análise da pessoa com a organização, trazendo aqui já para o nosso âmbito, né? Da gestão, da ciência da administração. Mas é importante a gente considerar isso. Nós estamos falando de pessoas, então não é uma coisa que é preto no branco, né? É mais complexo, mais profundo, mas são pontos importantes da gente entender. E uma outra diferenciação que é importante a gente fazer também é que tanto esses vínculos, mas principalmente o comprometimento, que é um dos que é mais falados, né? Existem diferentes tipos de comprometimento e a gente, enquanto gestor, precisa entender isso. Porque às vezes a pessoa ela não está comprometida com a empresa, mas ela está comprometida com a carreira dela. E ela percebe que trabalhar ali naquela empresa é um passo importante para a carreira dela. Então, isso não significa que se ela não está comprometida com a empresa, ela vai ser uma funcionária ou vai entregar um trabalho ruim. Porque ela vê um sentido de estar ali. Aí a gente já entra em outra esfera, né? Que é do sentido do trabalho, do significado do trabalho, enfim, que também já dava outro PDEcast aqui. Mas para falar sobre essa sua pergunta, né, e para a gente conversar um pouco mais sobre isso, é importante fazer essa diferenciação. E também essa perspectiva que a pessoa tem sobre a carreira pode mudar. Então, é comum às vezes a gente ver uma pessoa que ela, antes de entrar na empresa, ela tinha um norte para a carreira dela. E ela estava extremamente comprometida com aquilo. Ela entrou na empresa porque ela via esse sentido, que via que isso era conectado com a carreira dela. E aí dentro da empresa ela recebeu uma outra demanda, recebeu uma outra atividade e ela gostou. E ela percebeu que aquele outro caminho ali talvez fizesse mais sentido. E aí, mesmo ela estando comprometida com aquela carreira que ela tinha escolhido antes, ela percebe, não, eu acho que faz mais sentido aqui eu ir por esse outro caminho. E aí ela até fica mais comprometida com a empresa porque a empresa auxiliou ela a ver essa outra perspectiva, a ver esse outro caminho. E ela segue por aí. Então tem algumas nuances assim que são bem, bem delicadas. Mas para a empresa, para a gente enquanto gestores, né, é importante a gente entender isso, que a gente está falando sobre pessoas, então vão ter várias nuances aí, vai ser uma questão complexa, mas que é importante a gente tentar entender esses vínculos da pessoa com a organização, com a empresa, porque a gente consegue ter um norte melhor do nível de comprometimento que as pessoas estão com a empresa, ou do nível de trincheiramento, de consentimento, enfim, desse grupo de vínculos aí, porque a empresa consegue até auxiliar a pessoa ou entender, né, por que às vezes uma pessoa não está sendo tão produtiva ali, ou se às vezes a pessoa está entrincheirada, mas não tem vontade, não tem desejo, não consegue falar isso para a empresa, né, porque, de novo, a pessoa está com um vínculo mais forte ou menos fraco, não significa que ela vai fazer um trabalho ruim. Às vezes ela internamente está sofrendo, mas ela não externaliza isso, né, porque não é tão claro. E aí é importante, às vezes, a empresa ter essa postura, né, de tentar entender esses níveis de vínculo para conseguir dar essa orientação, né, até pensando num plano de desenvolvimento individual, um PDI, né, num plano de carreira dentro da empresa. É uma informação que eu ouso dizer que quase nenhuma empresa usa, né, porque é uma teoria que é relativamente nova, essa que a gente está trazendo aqui, e que pode trazer muita base assim, para esse trabalho, né? Tanto das consultorias que atuam nessa área de gestão de pessoas, na área de carreiras mesmo, quanto para as empresas, para os líderes, para os gestores, para também ter esse subsídio aí para atuar, entender um pouco melhor as equipes, né? E o mais interessante é que, como a gente está entrando agora nessa parte, como é algo muito subjetivo, né? Então, não é somente a empresa que influencia
nesse tipo de vínculo que vai existir, né? Existem N fatores externos que vão influenciar no relacionamento que aquele profissional, que aquele colaborador vai ter com a empresa naquele momento. O que eu já vi muito nas minhas experiências eram colaboradores extremamente comprometidos com digamos assim, o operacional do dia a dia, em fazer o seu trabalho muito bem feito, mas que não necessariamente eram tão engajados com a marca, digamos assim. Então, ou outros colaboradores que eram extremamente engajados com a marca, trabalhavam ali há muito tempo, mas no operacional não operavam tão bem, né? Então, é algo muito subjetivo e às vezes até difícil de medir, porque não necessariamente aquela pessoa não ser engajada com a marca, digamos assim, ou ser tão... acho que a palavra é engajada mesmo, se motivar tanto, não quer dizer que ela vai fazer um trabalho ruim, como você mesmo falou. Eu vi muito isso, né? Isso existe até um certo conflito em alguns lugares que eu vi, que eu já trabalhei, em que o colaborador que ele é mega operacional, faz seu trabalho muito bem feito, e ele via outras pessoas que eram mais do holofote, digamos assim, enfim, amavam a marca e tudo mais, e falavam, meu, isso aí não está se aplicando na realidade. Porque realmente é um nível diferente de vínculo, digamos assim, de conexão até. E uma maneira diferente de mostrar essa conexão. Não necessariamente uma melhor, outra é pior. Como você falou, é extremamente subjetivo, né? Vai da visão de mundo de cada colaborador e do momento que ele está passando. Às vezes um colaborador que é um pouco mais velho, digamos assim, e passou por mais empresas, ele vê que aquela empresa é mais uma. Ele não tem essa coisa de eu não posso sair daqui nunca mais. Ele já se vê como mais um número, as experiências que ele teve mostraram que ele é mais um número de repente, enquanto os outros ali vê aquilo como uma família, vê aquela empresa como um acolhimento. Então é interessante, né, entender, a gente entra até numa questão da psicologia e tudo mais, psicologia organizacional, em ver como essa questão dos vínculos propriamente ditos, eles não são uma via de mão única, né? A gente até poderia perguntar para você, tá, Diego, como é que a empresa pode influenciar no fortalecimento ou no nível desses vínculos? Não depende só da empresa, depende, sobretudo, do colaborador e do seu momento de vida, né? De carreira, né? Sim, também. Até nisso que você trouxe, cabe uma outra diferenciação aí, que da mesma forma que a pessoa ela pode ser comprometida com a empresa, com a carreira, ela também pode ser comprometida ou não com o trabalho. Então, entra nesse ponto que você está dizendo aí, às vezes a pessoa, ela é aquele profissional que está na empresa há 40 anos, que ele é extremamente comprometido com o trabalho que ele entrega, mas não é comprometido com a empresa, que é esse tipo de vínculo que a gente está falando aqui, não tem esse vínculo com a organização, ou com a empresa, né? Ao ponto de se tornar um advogado da marca, né? Como você trouxe também, ou um promotor da marca enquanto marca empregadora, que a gente também fala disso, né? Então, é importante também perceber isso. E não é... A gente não está falando isso aqui para a pessoa, sei lá, daqui na semana que vem vão ouvir esse podcast e aí vão lá aplicar um questionário de vínculos e todo mundo que não for comprometido vai ser demitido. Não é assim. Sim. Porque tem esses outros pontos que a gente precisa olhar, né? Então, às vezes, a pessoa ela não está comprometida com a empresa enquanto marca empregadora ou com a empresa em si, a ponto de ser uma defensora dela ou uma promotora, mas está comprometida com o trabalho, entregando o que precisa entregar e sendo produtiva e está tudo bem, né? Também é possível isso. E aí, dentro dessa outra pergunta aqui, dessa outra consideração que você fez, né, em relação à empresa incentivar esse fortalecimento dos vínculos, primeiro a gente considera aquilo que eu disse no começo, né, que tem esses fatores realmente intrínsecos e extrínsecos da pessoa que vão contribuir para essa conexão, então, dentro disso que você trouxe, né, então realmente, em alguns casos, por fatores internos à pessoa, a empresa não tem muito o que fazer, porque são questões dela. Ou no máximo a empresa pode dar uma orientação, né? Tipo, talvez aqui não seja o espaço para você, e talvez você, enfim, precise procurar um outro lugar que se conecte mais com seus valores, ou até uma orientação vocacional, né? Então tem alguns auxílios assim que às vezes a empresa pode dar para a pessoa se encontrar, ou enfim, para a pessoa entender se aquilo ali é o que ela quer naquele momento, né? Mas tem outros pontos que a empresa vai ter um papel importante, por exemplo, dentro da cultura organizacional.
e procurar pessoas que são alinhadas com a cultura. Até na minha dissertação do mestrado, eu fiz essa pesquisa e foi isso que eu quis entender. Como que os elementos que compõem a cultura organizacional, eles influenciam no fortalecimento ou no enfraquecimento desses vínculos. No meu caso foi uma realidade um pouco diferente, porque eu pesquisei um estudo de caso na Polícia Militar, né, de Santa Catarina. Então é uma organização pública, militarizada, tem toda outra esfera, né? Mas mesmo assim a gente pode trazer alguns aprendizados importantes disso. E o principal é que a cultura influencia muito no fortalecimento, no enfraquecimento dos vínculos. Principalmente porque quando a gente fala do comprometimento, tem essa ligação afetiva. Então, se a pessoa já entra com uma desconexão dos valores, com a cultura e com outros elementos assim, que compõem a cultura organizacional, porque tem muita coisa ali dentro dessa palavrinha, né, que a gente usa bastante, mas ela é o universo em si. Então, se tem uma desconexão entre o que a pessoa acredita, os valores dela, com o que a empresa acredita, com os valores da empresa, ela já vai entrar um passinho para trás ali no comprometimento. Por isso que o fit cultural ele é tão importante. Tem muita gente que não entende, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer uma entrevista por competência ou uma entrevista ou uma seleção que vai possibilitar que eu entenda esse fit cultural da pessoa? E um dos pontos fortes é esse, porque se você já, no seu processo seletivo, já traz para sua empresa pessoas que têm esse alinhamento, elas já chegam um pouco mais à frente. Por mais que a pessoa não tenha um conhecimento técnico muito avançado, mas ela tem essa conexão com a cultura da empresa, vai ser muito mais assertivo, não diria nem mais fácil, mas vai ser mais assertivo, vai ser mais certeiro ali, você treinar essa pessoa para desenvolver o que ela tem de habilidade de competência técnica, do que incrustar ali na pessoa uma cultura que ela não acredita. E nisso, a gente vai fortalecendo esse comprometimento da pessoa, né? Se a gente traz alguém que já tem essa conexão afetiva ali com o que a empresa fala, com o que a empresa defende, com o discurso da empresa e tudo mais. Então, a gente vai fortalecendo esse vínculo de comprometimento com isso. Caso contrário, vai acontecer às vezes, a pessoa já entra sem ter essa relação afetiva, possivelmente ela vai ficar ali por questões mais relacionadas ao entrincheiramento, que tem a questão financeira, que é relacionada à sobrevivência, né? Então, muitas vezes a pessoa ela precisa trabalhar porque ela precisa do dinheiro para sobreviver. E também não tem nada de errado nisso, só que pensando em sustentabilidade de gestão, essa pessoa ela provavelmente vai ficar menos tempo na sua empresa. Então é um ponto importante da gente tentar entender. E aí tem todos esses fatores que a gente falou, né? Às vezes a pessoa ela entra com esse outro interesse, mas a empresa consegue trabalhar para que ela se engaje mais e tudo mais. Só que falando até, enfim, hoje a gente vive na era da informação e na era dos dados, né? Se a gente for falar estatisticamente em relação a um trabalho mais analítico, é mais assertivo a gente ir por esse outro caminho, né? De trazer pessoas que têm uma possibilidade maior de serem comprometidas com a gente, com a empresa, enquanto marca empregadora. E isso é algo também que a gente percebe muito na área comercial, né? Antigamente eu falo há pouco tempo, até agora, há pouco tempo ainda existe essa coisa da motivação do colaborador. Como se motivar o colaborador é botar um monte de slides ali falando sobre a marca, como se isso fosse instantaneamente fazer com que ele se identificasse, se motivasse a trabalhar ali dentro. E cada vez mais, né, como as pesquisas, com a era da informação, a gente está percebendo que não é só isso, né? Que o colaborador, como a gente está falando de pessoas, né? De repente, a maneira que eu vou motivar ou engajar aquele colaborador na meta de vendas é tentando entender o porquê dele estar na minha empresa. De repente, ele está ali não é porque ele ama a marca XYZ, mas é porque ele precisa sustentar a sua família, ele tem objetivos de viajar para fora, vamos supor. Então, entender esse núcleo, né, do que leva a pessoa a sair de casa para ir trabalhar é muito importante justamente para encaixar e verificar se existe esse fit. Porque, como você falou, nem todas as pessoas que estão dentro ali da empresa é um mundo perfeito, né? Vão se identificar 100% com a marca. Muitas vezes a pessoa entra ali porque era um ótimo profissional, e ele não tem tanta identificação com a marca assim, mas ele vai fazer um ótimo trabalho, ele vai desempenhar um ótimo trabalho. Então,
é um desafio para a liderança e para os gestores, né, e consequentemente também para o consultor que está ali, de fazer não aquela pesquisa genérica, digamos assim, de entender se está motivado ou não. Não é só isso, né? É ver se o que leva aquele colaborador a fazer um bom a fazer ou não um bom trabalho. Qual é o ponto que eu posso, digamos assim, encaixar o botão que eu preciso apertar para que ele desempenhe um bom trabalho. E isso aí foge daquela coisa tradicional e institucional de só colocar marca ali, como se isso fosse automaticamente fazer com que aquele colaborador se motivasse, se engajasse com a marca. Então é algo cada vez mais subjetivo, né? E ainda bem que existem pesquisas como a sua que buscam entender, porque o ser humano, eu não sei se foi o ser humano que ficou mais complexo ou se nós que estamos aprofundando o nosso conhecimento sobre o ser humano. Porque eu acho que é mais a segunda opção, até porque cada vez mais a gente está se aprofundando e está vendo que não é preto no branco, justamente como você falou, né? Que existem outros fatores que podem levar com que aquele colaborador vire advogado da marca, que é o mundo perfeito, digamos assim, que ele desempenhe um ótimo trabalho e ainda seja um advogado da marca. Mas também a gente pode passar por outros estágios que, dependendo da função, do departamento, ou do que a gente precisa, é o suficiente já, né? Sim, com certeza. E até quando a gente fala do papel da empresa, da organização nisso, né? É importante ter esse entendimento de que realmente nós somos seres muito complexos. E para se construir uma motivação, para fortalecer esse vínculo, para fortalecer o engajamento e tudo mais, é possível se fazer isso, mas é um trabalho muito gradual. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer de uma hora para outra, não é passar um videozinho ali para a equipe que vai motivar a equipe. Sim. Às vezes você tem até um efeito imediato, de a pessoa sair ali, ter um choque e tal, ter algum insight, mas não é aquilo que vai trabalhar a motivação dela, até porque a motivação é uma coisa que vem de dentro. Eu gosto de dizer isso, que a gente não motiva ninguém. A pessoa, ela se motiva, né? A gente, no máximo, pode possibilitar um contexto ou ter práticas que contribuem para que a pessoa se sinta motivada com o que a gente está fazendo. E até dentro da universo da minha pesquisa mesmo, um ponto interessante que tem dentro não só da polícia militar, né, mas das instituições militares, é a questão do sentimento de pertencimento, né? Como você falou um tempo atrás, é uma coisa muito forte que eles têm esse senso de que eles precisam confiar muito um no outro e que eles são como se fosse uma família ali, né? Até foi uma das coisas que um dos meus entrevistados trouxe. Eu preciso ter a confiança de que eu vou subir um morro com uma pessoa com um fuzil atrás de mim que ela não vai tirar na minha cabeça. É uma realidade que para a gente é muito distante, só que eles têm formas de trabalhar essa criação dessa confiança. E uma delas é uma coisa que para a gente também parece que é uma prática que não tem muito a ver, mas para eles é uma prática que reforça o senso de pertencimento, é a Ordem Unida, que para quem já passou para serviu e tudo mais, vai saber o que é, mas a gente provavelmente em algum momento já teve contato com isso, que é aquela marcha coordenada que eles fazem sempre com uma ordem de comando, né? Então alguém falando, esquerda, vou ver, direita, vou ver, e aí dando essa ordem e eles marchando E isso serve tanto para as operações que eles fazem, né? Para treinar essas operações, então quando eles vão, por exemplo, ter que tem uma multidão, eles precisam controlar a multidão, ou até mesmo para operações mais delicadas, assim, né, mais estratégicas e tudo mais. Esse tipo de prática auxilia para que nesse momento da ação eles já estejam mais coordenados e mais unidos e mais engajados. Então é só um exemplo assim de uma prática que existe que contribui para esse fortalecimento do engajamento, porque uma das dimensões do engajamento, do comprometimento, é o senso de pertencimento. Então, quando você sente que você pertence ao grupo, que é o que na polícia eles chamam do espírito de corpo, quando você tem esse senso de espírito de corpo, você habitualmente vai também trabalhar mais e fortalecer esse seu comprometimento. Pode ser que nisso você também fortaleça o consentimento, que é aquele outro vínculo que a gente falou que também tem a ver com essa questão, né? Mas entra também no que a gente já disse, que não necessariamente é ruim você ter esses dois vínculos fortes, né?
Então, às vezes, é uma coisa que acaba sendo positiva. É só o ponto de tentar entender até que ponto esse consentimento mais forte, ou comprometimento mais forte, ou enxergamento mais forte, mais fraco, enfim, até que ponto esses vínculos, esse conjunto de vínculos em cada pessoa está interferindo ali nela enquanto indivíduo, né, na saúde dela e no trabalho dela. Então vale essa análise mais detalhada para cada realidade, né? E aí entra o que você falou, que o ser humano ele é muito complexo, então realmente quando a gente pesquisa, quando a gente vai entender essas diferencialidades, a gente vai também percebendo um pouco melhor esses padrões de comportamento dentro de cada contexto, né? E aí eu trouxe um muito específico que é desse universo da minha pesquisa, que pode ser replicado e a teoria em si é replicada a outras realidades, mas também é importante que essas outras realidades busquem entender um pouco melhor como elas funcionam, né? Então, eu incentivo aqui as empresas a buscarem mais sobre essa teoria dos vínculos, a entenderem um pouco melhor como eles funcionam, a entender como a equipe está em relação a esses vínculos, né? E quem quiser saber um pouco mais sobre isso, também fico à disposição para a gente conversar e delimitar, aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Tem pano para manga. Perfeito. Não, é legal até a gente colocar o link do teu artigo, Diego, na descrição do vídeo, de repente, ou colocar uma maneira que as pessoas possam ler o seu artigo, porque realmente é um assunto que é até pouco tempo que a gente tem, né, para falar, porque olha só quanta coisa a gente já falou, passou por motivação, passou por fit cultural, né? Isso influencia muito no profissional, ainda mais hoje em dia, em que a gente está cada vez mais a gente está se tornando um advogado cada vez maior da nossa própria marca. Então, isso veio com as redes sociais e tudo mais. As pessoas querem cada vez mais se mostrar. E se a empresa não souber fazer isso da maneira correta, acaba gerando realmente esse conflito dentro do próprio profissional. E, às vezes, a própria empresa confunde a pessoa não ser advogada da marca com a pessoa não ser um bom profissional. E nem sempre uma coisa está vinculada à outra, né? Então é muito legal se a gente conseguir vamos colocar, na verdade, um acesso ao teu artigo, porque para quem está nos assistindo aí conseguir se aprofundar ainda mais. Muito legal essa conversa que a gente teve. Pô, a gente já deu aí uma bela destrinchada no que é vínculo, passou por cultura, por fit cultural. É um assunto que dá bastante pano para manga. Queria saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto, que a gente já está finalizando o nosso PDE-cast de hoje. E aí a gente já vai para os encerramentos ali. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto, Gi? Não, acho que só para fechar, né? Como eu disse, a gente falou, o universo da minha pesquisa foi um contexto muito específico ali, mas que acho que a mensagem maior que a gente pode deixar aqui sobre esse assunto, né, é que as empresas, as consultorias que forem atender as empresas, tenham essa preocupação de entender cada realidade, de entender cada universo, porque eles são muito únicos, e que esse tipo de ação, tanto falando do fortalecimento de vínculos, quanto motivação e até de transformações culturais, são mudanças que são possíveis, mas são muito graduais, são muito lentas e que se constroem aos poucos no dia a dia com mudanças de práticas, não são mudanças que acontecem de uma forma para outra. Então, a gente não vem aqui para oferecer uma solução milagrosa, né? A gente vem para oferecer mais um recurso que a pessoa pode ter para contribuir para o trabalho, seja da consultoria, seja dos gestores e das gestoras, né? Para entender melhor a equipe e proporcionar um ambiente de trabalho mais produtivo e mais saudável, com mais qualidade de vida para todo mundo. Show de bola, perfeito. Gente, estamos finalizando mais um PDE Cast. Eu queria agradecer a presença do meu colega Diego por termos essa oportunidade de conversar e externalizar uma das conversas que a gente tem internamente, né? Muitas vezes a gente coloca isso nas nossas discussões, nas nossas reuniões, então é sempre interessante trazer esse contexto que é muito útil até para o próprio consultor, né, que vai começar, de repente, por uma pesquisa de clima, ele ter essa noção mais ampla, né, essa noção mais sistêmica do que é realmente o vínculo entre o profissional e a empresa, o profissional e a marca. Então, é sempre bom trazer essa discussão aqui para o externo, né, à tona. Então, eu queria convidar todos vocês a nos seguirem nas redes sociais, no nosso Instagram,
Estamos também agora com o nosso PDEcast no Spotify e no YouTube. Então, não falta oportunidade para você seguir a gente. A gente está sempre postando conteúdo, seja nos stories, seja em lives. Então, nos nossos próprios treinamentos, sempre tem coisa para vocês aprenderem sobre esse mundo tão rico e tão vasto que é o mundo da gestão e da consultoria. Queria agradecer a todos e até o próximo PDEcast. Tchau, tchau, gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.